Para você que estava acompanhando o programa Espaço Feminino, continue comigo, porque começa agora o NTV News. Na edição de hoje, você vai ver que 2 semanas após serpatenses internados em leitos de UTI, Patos de Minas volta a confirmar caso grave da doença. Arma de fogo é apreendida em lanchonete no bairro Jardim Esperança. E mais, idosa é agredida com golpes de faca em Lagoa Formosa. Polícia Militar apreende drogas e arma. Obra da Capela Beato Padre Eustáquio entra em fase de acabamentos para inauguração que deve acontecer no dia 24 de dezembro. Prefeitura de Lagoa Formosa cancela a festa de Réveillon. E CPI da Copasa apura irregularidades e recomenda que a Prefeitura de Patos de Minas rompa contrato com a empresa. Ainda hoje tem análise da notícia. O NTV News começa agora. Uma arma foi apreendida ontem à noite em uma lanchonete que fica anexa a uma residência no bairro Jardim Esperança. Em conversa com o autor, ele disse que possui 2 armas de fogo registradas, pois possui um registro de caçador, atirador e colecionador, melhor dizendo. Ele disponibilizou toda a documentação sua e das armas de fogo, as quais estariam dentro da casa no quarto. Após a conferência, nada de irregular foi detectado na residência. Porém, na lanchonete foi encontrado um revólver calibre 38, além de 8 munições. Foram encontradas também 2 embalagens fechadas, contendo 10 munições em cada de pistola .40. O autor disse que não é comerciante de armas e nem de drogas, que apenas gosta de armas de fogo e que as possui há mais de 5 anos. A respeito das munições calibre .40, ele disse que não era o dono e que alguém teria pedido a ele para guardar. Contudo, não revelou o nome da pessoa. E na noite dessa terça-feira, a Polícia Militar foi informada por meio de denúncia que havia um casal de idosos discutindo em uma casa na Avenida JK, no bairro Centro, lá em Lagoa Formosa, e que essa idosa gritava por socorro. Quando os policiais chegaram no local, os militares se depararam com a mulher sangrando. A mulher de 56 anos, disse que o companheiro de 72 anos de idade fazia uso de bebida alcoólica e que após discutirem, esse idoso pegou uma faca e golpeou a companheira na região da barriga. Os militares acionaram uma ambulância que prestou atendimento médico e conduziu ao hospital Dr. Bininho, em Lagoa Formosa. Na casa, os policiais encontraram um suspeito deitado na sala com uma faca ao seu lado. Ele também apresentava sangramento e foi levado até o hospital de Lagoa Formosa. O médico que o atendeu observou que ele estava com um corte superficial na sobrancelha e outro na mão direita. Foram dados os primeiros socorros ao idoso e depois ele foi conduzido para a delegacia. Ainda de acordo com as informações da Polícia Militar, devido ao estado de embriaguez do homem, ele não conseguiu prestar depoimento. O idoso deve responder por tentativa de homicídio e violência doméstica. E a Polícia Militar, por meio da Rotam, realizava patrulhamento no município de Lagoa Formosa com o intuito de combater a criminalidade quando recebeu informações de que na rua Lindaura Ferreira Braga, um rapaz conhecido como Luiz Carlos estaria realizando tráfico de drogas e que contava com um sistema de monitoramento para acompanhar a movimentação dos policiais. Além dos policiais, dos moradores e dos usuários que frequentavam a residência. Durante a ação, os militares viram um homem pulando o muro para lado de dentro. O rapaz ainda tentou se livrar de uma sacola e quebrar um telefone celular, mas foi contido pelos policiais. Em seguida, foi constatado que se tratava do denunciado, Luiz Carlos da Silva. Na sacola foi encontrado um revólver calibre 22 carregado com 4 munições, além de 120 buchas de maconha, 120 pedras de crack também foram encontrados. Questionado dos fatos, o suspeito disse apenas que estava em condicional, pois havia sido preso por tráfico de drogas há algumas semanas, no dia 3 de novembro de 2021, para ser exato. O material foi apreendido juntamente com o suspeito.
Vamos mudar de assunto agora? O projeto Absorvendo Afetos foi lançado na manhã desta quarta-feira no Centro de Referência da Mulher. Esse programa vai distribuir absorventes para estudantes das redes pública e estadual de Patos de Minas. 968 meninas de escolas municipais e estaduais de Patos de Minas serão beneficiadas por meio do programa Absorvendo Afetos. E esse projeto, a primeira vertente dele, foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores para que a partir do ano que vem as meninas que têm 3 filtros, que são meninas que estão matriculadas nas escolas públicas, municipais e estaduais, meninas cujas famílias têm uma renda per capita de até R$ 178, e essas meninas de 10 anos a 17 e 11 meses sejam contempladas com os absorventes. Além de combater a precariedade menstrual, a Lei 8.160, de autoria do Executivo Municipal, também conta com políticas públicas de conscientização sobre o tema. Olha, aliado à entrega dos absorventes, nós teremos também, já temos, a visita do pessoal da saúde, acompanhando e trabalhando temas importantes para a saúde da mulher. E principalmente a questão da higiene íntima, que também é importante. Então, trabalhando não só a entrega do absorvente, mas também a equipe da saúde, trabalhando temas importantes relacionados ao corpo da mulher. A segunda vertente do projeto é possibilitada por meio de parceria público e privada e também beneficiará famílias em vulnerabilidade social cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós iremos, através de parcerias com os empresários, com as empresas de Patos de Minas, buscar a doação de absorventes para a destinação para a Secretaria de Desenvolvimento Social. E a gente já vai começar agora a incluir nas próximas cestas. A Secretaria já recebeu as primeiras remessas de absorventes, São 3.360 unidades de pacotes, E aí a gente já vai estar entregando isso para as famílias. Cada cesta básica que vai ser destinada, cesta de alimentos ou kit de alimentos, ela conterá também um absorvente. E a gente sabe o quanto que isso é essencial, porque talvez, igual eu falei, a família não tem o dinheiro para comprar um alimento, ela não vai comprar um absorvente, a mulher. E isso vai dar a ela uma dignidade a mais. E parabéns aos vereadores de Patos de Minas que tiveram a iniciativa de todo esse projeto, além de outras pessoas, personalidades aqui de Patos de Minas. Ainda hoje, com a abertura de 201.700 novos postos de trabalho, as micro e pequenas empresas foram as responsáveis por 79,7% das 253 mil vagas criadas no mês de outubro. E obra da Capela Beato Padre Eustáquio entra em fase de acabamentos para inauguração, que deve acontecer no dia 24 de dezembro. Com a abertura de 201.700 novos postos de trabalho, as micro e pequenas empresas foram as responsáveis por 79,7% das 253 mil vagas criadas no mês de outubro. O levantamento é do Sebrae, com base nos dados do CAGED. No acumulado do ano, 72,7% das vagas criadas entre os meses de janeiro e outubro são dos pequenos negócios. No total, foram gerados no Brasil 2,6 milhões de empregos, sendo que as micro e pequenas empresas são responsáveis por 1,9 milhão. Quando analisada a geração de empregos por setor, no mês de outubro, o segmento de serviços foi o que mais criou vagas, como vem ocorrendo nos últimos meses. Em segundo lugar, ficaram as empresas do comércio, seguidas pelas da indústria de transformação e construção civil. Já os pequenos negócios da agropecuária apresentaram um saldo negativo de 1.153 vagas. A gente muda de assunto agora porque a obra da Capela Beato Padre Eustáquio, no bairro Jardim Quebec, está na fase de acabamentos para a inauguração, que deve acontecer no dia 24 de dezembro. Mas, para isso, a paróquia São Vicente de Paulo precisa de ajuda para conseguir custear as despesas finais. A Capela Beato Padre Eustáquio começou a ser construída poucos meses antes do início da pandemia, em agosto de 2019. Mas com as necessidades das medidas de prevenção da Covid-19, a obra foi paralisada. E diante do sonho de ter a própria capela no bairro Jardim Quebec, os serventes decidiram unir esforços para finalizar a construção por conta própria. Aos pouquinhos, o local foi tomando forma, com as salas já separadas, espaços para acolhimento ao público,
E agora, em dezembro de 2021, 2 anos depois, o local está quase pronto. Nós já estamos em fase de conclusão, fase de acabamento, para iniciar os trabalhos pastorais, as celebrações da Santa Missa, a catequese. A pintura na lateral da capela tem um significado ainda mais especial. É também uma homenagem às vítimas da Covid-19. Como ela foi um paredão na frente, nós achamos por bem também fazer uma homenagem, principalmente neste tempo tão difícil, às pessoas vítimas de Covid, também valorizando a comunidade local. Então, está sendo desenvolvido este belíssimo trabalho, feito pelo Moisés Salvador, de uma pintura ali, com o retrato, a imagem de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz sempre à perseverança, na caminhada, sem desanimar, sem perder a fé neste tempo tão difícil. A intenção é finalizar a construção até o dia 23 de dezembro e fazer a inauguração da capela nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, com uma programação preparada especialmente para o local e para a época festiva de fim de ano. Por isso, a paróquia conta mais uma vez com a ajuda da população, por meio de doações para arcar com os custos financeiros do término da obra. Encareceu tudo, neste tempo de pandemia, a parte de acabamentos está muito cara. Então a gente está solicitando aí a toda a população para nos ajudar para finalizar. Nós temos que ainda pagar algumas tintas, comprar bancos, algumas cadeiras. Então essa fase final ela exige muito e gasta muito, Nós estamos agilizando justamente os trabalhos porque é um tempo muito festivo na igreja. É a celebração do Natal, do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, mobilizando também com a comunidade, o pessoal de Congados, Moçambique, as Folias de Reis, nós achamos por bem, numa data marcante, dar início aí aos trabalhos. O propósito e a ideia é que se finalize neste tempo. Na impossibilidade, como diz, a gente já faz a abertura da igreja e já começa, os trabalhos de evangelização que já precisam urgentemente. As doações podem ser feitas no escritório da paróquia, na igreja Nossa Senhora de Fátima ou por meio da conta da paróquia ou Pix, conforme os dados na tela. Depois do intervalo aqui no NTV News, Galo anuncia reforço para a próxima temporada e os preparativos da URT. Vamos falar de futebol agora? Porque mesmo com a taça, o Galo precisa cumprir o último jogo do Campeonato Brasileiro. O rival, o Grêmio, que pode ser rebaixado para a segunda divisão. Ainda em comemoração pelo bicampeonato, o foco do Atlético está na decisão da Copa do Brasil. Mas ainda no Campeonato Brasileiro, o Galo treina para seguir invicto no jogo contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 9h30 da noite. De pontos corridos é um campeonato de regularidade. Então, o que você tem que analisar? É o desempenho da equipe ao longo dessas 38 jornadas, Aí, ao final, você vai poder medir, foi o melhor ataque da competição? Não, mas foi um dos. Foi a melhor defesa? Foi. Foi o time mais regular, que menos perdeu, que mais vitórias teve. Então, se tem esses números num contexto geral, todos eles favoráveis, o natural vai ser uma conquista merecida, nós estamos falando aí de 84 pontos em 37 jornadas, em 75% de aproveitamento, então a gente acha que é inquestionável, o merecimento da nossa conquista. Com a possibilidade de rebaixamento do Grêmio, Cuca garante que a equipe seguirá com o intuito da vitória, independentemente da posição do rival. As equipes estarem nessa posição, porque eu já tive ali também, eu sei o quanto é dura a luta dos caras, eu sei quanto é duro. Então eu acho que a melhor coisa que a gente tem nessa hora que fazer é respeitar o campeonato e fazer o que a gente tem que fazer, que é ir dentro do campo, jogar e respeitando a todos, E desejar sorte a todos eles, que a gente sabe que 2 desses aí vão ficar para a segunda divisão e não tem outro remédio.
e que tem que entender que isso é do futebol. Já aconteceu aqui com o Atlético, já aconteceu com quase todas as equipes do Brasil. E olha, o Atlético ainda não finalizou a temporada 2021, mas o planejamento para o próximo ano já começou. Nos bastidores, o clube vai definindo situações para fortalecer ainda mais o elenco de 2022. Pelo menos 3 novos jogadores se apresentarão ao técnico Cuca no mês de janeiro. O zagueiro Vitor Mendes, o meio-campista Guilherme Castilho e o atacante Ademir. Os 3 jogadores se destacaram na atual edição do Campeonato Brasileiro. Vitor Mendes e Guilherme Castilho foram titulares do Juventude durante a competição, enquanto Ademir foi o craque do América e pode ajudar o time a ir a uma disputa de Copa Libertadores pela primeira vez na história. E olha só, Alexandre Matos será o diretor de futebol do Cruzeiro em 2022. Aliás, ele já está trabalhando na montagem do elenco para a próxima temporada. O dirigente, com passagem pela Toca da Raposa entre 2012 e 2014, ainda não foi anunciado como novo executivo do futebol celeste, mas é quem está negociando com possíveis reforços. Matos tem contrato e tem contatado aí empresários e jogadores em nome do Cruzeiro. Inclusive, foi ele quem participou diretamente da contratação do zagueiro Maicon. E hoje, ainda falando de futebol, foi treino intenso da URT. A equipe está focada na preparação física para o início da temporada. Então, nada melhor que focar nas estratégias. Evair, meio de campo da URT, é de Araçatuba, no estado de São Paulo. Jairo, goleiro, é de Indaiatuba, também no estado de São Paulo. Ambos jogaram pela equipe do Trovão Azul na temporada de 2021 e agora retornaram para compor o elenco no Campeonato Mineiro de 2022. Avaliando a participação deles, cada um já estuda o que pode ser mantido e o que pode ser melhorado no desempenho em campo. A gente espera sempre crescer mais, né? A gente teve um ano de 2021 aqui na URT, onde que eu creio que a gente fez um bom campeonato, né? Ficando em 5º colocado no geral. E para a temporada 2022 a gente espera sempre mais, né? Fazer algo a mais, chegar entre os 4 aí que seja. E buscar um título aí, que é o mais importante, né? Focar bem no trabalho aí, que eu tenho certeza que vai ser um ano ainda melhor. Eu acho que o que tem que ter mantido foi a nossa determinação, o nosso foco de buscar sempre a melhor colocação no Campeonato Mineiro 2021 e tem que melhorar a colocação para ficar entre os 4 no próximo ano que vem. Nesta quarta-feira, os jogadores tiveram treino no período da manhã e da tarde, em setores diferentes. É que neste momento inicial, o treinador deve focar na preparação física dos atletas, a fim de conhecer a equipe, a condição física de cada um e pensar estratégias de jogo que se adequem a todos. Seguindo já a nossa programação, que já está pronta até o último dia desse ano, né? Hoje houve pela manhã um trabalho de fortalecimento muscular com o professor Denis Azevedo na academia, depois uma transição no campo. E agora à tarde, ainda com o professor Denis Azevedo, a gente vai fazer um trabalho físico técnico, dando, dentro daquilo que eu te falei nas entrevistas anteriores, dando uma base física para o atleta, né? Para poder desenvolver já no início já de janeiro, a gente entrar mais na parte tática e já visando todo o trabalho, o jogo do dia 26 contra o Cruzeiro. Outro aspecto que deverá ser grande aliado para a equipe é o fato de poderem, possivelmente, contar com a torcida no campeonato de 2022, coisa que por causa da pandemia estava restrita. Com certeza. A torcida, como eu sempre falo, é o 12º jogador. E o estádio sem torcida praticamente não tem tanto ânimo, né? Eu acho que com a torcida dá um ânimo a mais para nós jogadores, como creio que para eles também. É um incentivo muito bom para a gente. A torcida é sempre bom, né? A torcida ela ajuda muito, ela te dá um algo a mais, te motiva ainda mais. Claro que a cobrança é ainda mais, né? Mas a gente que está no meio do futebol, a gente gosta dessa cobrança da torcida, né? De ter um estádio cheio, poder fazer um jogo bom. Então eu creio que isso vai ser algo muito bom aqui. O elenco ainda não está completo, mas há previsão de que cheguem novos jogadores até o final da semana. Não, provavelmente, né, tanto o nosso gerente, o Magelo, o nosso supervisor Valtinho, deve anunciar
né, a chegada de mais atletas. Eu sei que realmente tem, né, o Romero está muito ágil nessa questão das contratações, né? E provavelmente a gente já vai ter pelo menos 2 atletas até domingo, pelo menos 2 atletas devem chegar até domingo. Vamos agora ver como fica o tempo em Patos de Minas e região nesta quinta-feira. Neste Natal, óculos solares a partir de R$ 79. A quinta-feira deve ser com céu nublado e possibilidade de pancadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 90%. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 16 e máxima de 32 graus. Deve chover também nos municípios vizinhos. Em Carmo do Paranaíba, as temperaturas variam entre 16 e 29 graus. Lagamar, a máxima prevista é de 32 graus. Em Vargão de Minas, mínima de 17 e máxima de 28 graus. E em Coromandel, os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 33 graus. Ainda hoje tem análise da notícia aqui no NTV News. E 2 semanas após sem ter patenses em leitos de UTI, Patos de Minas volta a confirmar caso grave da doença. De volta com o NTV News, e nas últimas 24 horas, Minas Gerais registrou 641 novos casos da Covid-19 e 27 vidas foram interrompidas pela doença. Desde o início da pandemia, o estado registrou 2.213.035 casos e teve 56.371 óbitos registrados. A gente muda agora, vem para Patos de Minas, porque não há patenses internados em leitos clínicos. O último foi confirmado em 25 de novembro. Ao todo, 19 doentes se recuperam da doença em casa. O informe não aponta novos óbitos, mantendo em 551 a quantidade de vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia. Por outro lado, 17.195 pessoas já conseguiram se recuperar da enfermidade, indicando um percentual de cura em 96,78%. E olha só, o município de Patos de Minas voltou a registrar internação por Covid-19 após 14 dias sem registrar ocupação de leito de UTI. A última aconteceu no dia 23 de novembro, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal desta quarta-feira. Com isso, o total de infectados subiu para 17.766. Com esse assunto, então, a gente começa a nossa análise da notícia. Comigo, a jornalista, diretora de jornalismo da NTV, Ludmila Bahia. Ludmila, então, a gente vê o cenário agora se preocupando, trazendo um novo caso grave da Covid-19 em leito de UTI aqui em Patos de Minas. Boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite para todos que acompanham o NTV News, a análise da notícia. Mas ainda é um cenário extremamente confortável do que nós vivemos no passado. Fato que nós voltamos a ter um caso grave, necessitando de terapia intensiva, mas o quadro é favorável com relação à pandemia em Patos de Minas, que segue sob controle, as pessoas tomando os cuidados devidos e necessários com relação à pandemia, e temos aí disponibilidade de leitos na rede pública, na rede particular, muito longe daquele colapso vivido anteriormente. E essa é a grande preocupação com a Ômicron. A gente sabe, e não tem sido retratado aí muitas mortes com relação a essa variante, mas a grande preocupação é por conta da transmissibilidade alta, que possa haver um colapso em relação à necessidade de tratamento pela doença. Mas hoje em Patos de Minas, por mais que não queiramos aí ter pessoas internadas, que caso as pessoas se contaminem e se recuperem brevemente, mas é um cenário ainda muito positivo e que continue dessa forma. Pois é, Ludmila, e olha só, a Prefeitura de Lagoa Formosa cancelou a festa de Réveillon que seria promovida pelo município, justificando o atual cenário de incerteza da pandemia. Portanto, a queima de fogos e os shows que estavam previstos para a virada de ano não serão mais realizados. A Prefeitura também alertou que não irá liberar alvarás para eventos particulares de Réveillon em casas de festas, boates, clubes
ou chácaras. Algo diferente aqui de Patos de Minas, pelo menos por enquanto. Patos de Minas cancelou o Réveillon mais uma vez, como já vinha acontecendo anos mesmo da pandemia da Covid-19, só que lá em Lagoa Formosa a proibição de eventos privativos para o Réveillon. Bom, a decisão é município a município. Nenhum prefeito é obrigado a tomar a mesma decisão que outro gestor. Mas a gente sabe, quando há ações coordenadas, a chance de ter sucesso em uma ação é muito maior. Mas localizemos Lagoa Formosa. Há uma incoerência aí, porque há alguns eventos que acontecem na véspera do Réveillon estão mantidos, eventos privados. Então, porque só o do Réveillon foi fechado, foi proibido pela prefeitura. Então, há aí uma incoerência nas medidas, porque temos aí eventos para serem realizados na cidade, desde esse final de semana até depois da virada do ano, à exceção do dia 30 ou 31 e 1º, que de acordo com esse comunicado da prefeitura. Então a gente não sabe por que só esse evento de Réveillon e os demais continuam liberados, ocorrendo normalmente. Com relação à medida, o prefeito de Lagoa Formosa não precisa seguir a mesma iniciativa do prefeito de Patos de Minas e nenhum outro. Patos de Minas optou por proibir a realização de evento público, mas privado continua. Mas, Matheus, isso também é uma questão de momento e de medida. A gente sabe, obviamente, que se acontecer algo que foge do controle, medidas serão tomadas, custe o que custar. O que vale é a saúde da comunidade, é manter as pessoas saudáveis, sem nenhum tipo de risco à saúde. Então, Patos de Minas tomou essa medida dessa forma, mas com relação a eventos públicos, a gente já falou, não causa nenhuma estranheza, porque a gente já vinha de eventos passados não realizados. Então, seria até diferente agora, mas a prefeitura decidiu por bem não realizar para evitar qualquer tipo de situação, mas os eventos privados mantidos por hora. É o que a gente segue acompanhando com expectativa que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, para saber se essa é a maneira adequada de fato e se as pessoas estão prontas para se juntarem, para se aglomerarem. Se esse cenário, por exemplo, continuar como está, não há nenhum tipo de problema. O negócio é se daqui para frente a gente tiver um cenário diferente. Porque tudo pode mudar. Hoje nós temos esses dados, baixa ocupação, baixo aí, número de casos confirmados. No entanto, amanhã tudo isso pode mudar. Uma vez que a gente vê também nos últimos dias, como já acontece desde o início da pandemia, casos de meses passados sendo confirmados agora. Então também causa uma certa estranheza quanto a isso. Qual será, ou melhor, quais serão os próximos passos quanto ao cenário epidemiológico de Patos de Minas, Lagoa Formosa e por aí vai? O que a gente aguarda, espera, mas uma certeza a gente tem, que por hora a gente tem de fato um cenário favorável. Menos mortes ou ausência aqui em Patos de Minas já há algumas semanas, ainda bem, a gente respira aliviado com isso, menos casos. Resta saber se essa nova variante vai provocar uma diferença nessa situação, nesse cenário ou não. Pois é, a gente faz uma pausa rápida aqui na NTV News e daqui a pouco a gente segue com a nossa análise da notícia. A gente volta já. De volta com a NTV News e a nossa análise da notícia, foi apresentado nesta quarta-feira o relatório de prestação de contas da Covid-19. Olha só. Prefeitura divulga prestação de contas referente ao enfrentamento do coronavírus. A verba foi direcionada a servidores efetivos e contratados, aquisição de equipamentos, materiais de consumo, como exames, reagente para exames, medicamentos, materiais médico-hospitalares, instrumentos hospitalares e ainda serviço de terceiros. Com materiais de consumo foram gastos R$ 4.259.710,07. Com contratação de servidores, R$ 16.650.639,45. O total de gastos, incluindo os demais serviços prestados, consiste em R$ 29.014.1
R$181,41. E o relatório final da CPI da Copasa foi apresentado aos vereadores durante uma reunião que aconteceu na manhã de hoje na Câmara Municipal. Na conclusão, o documento, contendo 47 páginas, diz que a CPI visualizou durante os trabalhos uma omissão imensa e incompreensível das autoridades políticas que sequer notificaram ou buscaram penalizar a Copasa por tudo o que fizeram e tem feito com o povo patense ao longo dos últimos 10 anos. O relatório final apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que averiguava possíveis irregularidades e fraudes na prestação de serviço da Copasa em Patos de Minas, pede pela rescisão do contrato com a empresa. Segundo o texto de 47 páginas, o que motivou a sugestão ao Executivo Municipal teria sido a má prestação do serviço de tratamento de água e esgoto oferecido no município, além do descumprimento do contrato por não ter ocorrido uma licitação no ano de 2008. Essa comissão parlamentar de inquérito realizou um trabalho intenso, extenso, e chegou na conclusão que visa, no mínimo, a melhoria do serviço que é prestado à população, que busca, há vários anos aí, um serviço de qualidade, que pague um preço justo por esse serviço. E é justamente esse o nosso papel. Todos os outros relatórios, também acompanhei vários outros relatórios, mas eu entendo que esse ficou muito claro, objetivo e que mostra exatamente a conclusão que a gente chegou e as medidas que devem tomar as autoridades competentes. Entre elas destaca-se o prefeito municipal, o chefe do Poder Executivo, que agora tem um material vasto, um material que pode fundamentar todas as decisões que ele possa tomar. Para o relator da CPI, parte dos erros cometidos pela Copasa foram possibilitados devido à omissão das últimas gestões públicas. E quando você está investido em um cargo público, você não pode ser omisso, uma vez que a população inteira confiou, votou em você, confia no seu trabalho para que tenha uma melhoria de vida, em todos os sentidos. Não só, a gente está discutindo saneamento básico, mas não só esse assunto, mas também segurança pública, saúde, infraestrutura e etc. Eu entendo que a palavra seria omissão e não cabe mais nós aceitarmos qualquer tipo de omissão, seja de qualquer poder da nossa República. A presidente da comissão, vereadora professora Beth, ressaltou a importância do trabalho, que teve início há cerca de 6 meses, devido a uma denúncia realizada pelo ambientalista Wilson José da Silva. É a sensação do dever cumprido e cumprido da melhor forma possível que nós conseguimos, sabe? Como eu disse, o trabalho de gabinete ele ficou assim, às vezes meio desejado durante esse ano, justamente por causa da CPI, por causa de comissão processante, Mas assim, tudo vale a pena. Eu agradeço assim muito a Deus, agradeço a população, agradeço a vocês pela oportunidade e é isso aí. Fizemos o melhor que foi possível fazer. Para te falar a verdade, o que assim, mais assim, me deixou inquieta, preocupada em todo o trabalho foi justamente assim, a população não depositar assim, tanta confiança no sentido de que será um trabalho que vai acabar em pizza, que não vai dar em nada, que a comissão vai trabalhar e não vai adiantar. E assim, nós concluímos nosso trabalho e eu tenho assim, esperança, muita esperança, que o retorno também à população será dado pelas instituições superiores, pelas pessoas assim, que podem tomar essa decisão. Eu acredito assim, fortemente nisso. Além do relator e da presidente, fizeram parte da comissão os vereadores João Marra, José Luiz Borges e Mauri da JL. A decisão de rompimento do contrato com a Copasa fica agora a cargo do prefeito Luiz Eduardo Falcão. Bom, Ludmila Bahia, 6 meses de muito trabalho, muitas apurações, até mesmo pedido de prisão durante essa CPI da Copasa aqui em Patos de Minas. Mas e agora? Será que realmente vai acontecer alguma coisa ou, como a vereadora Beth, a gente vai ficar aí na esperança que aconteça algo? Bom, com relação ao trabalho da comissão, em nenhum momento acho que as pessoas falaram sobre não darem nada, mas
chover no molhado, sim, porque não era novidade para ninguém o que a CPI estava investigando e as responsabilidades da Copasa com relação à falta na prestação do serviço ou à qualidade que deixou a desejar, ou mesmo a celebração do contrato que ficou falha em diversos momentos. Então, o grande questionamento foi tanto tempo, o dinheiro gasto com essa CPI da Copasa, para a gente ter a certeza do óbvio, daquilo que a gente já conhecia, da precariedade no serviço da Copasa com relação à prestação dos serviços em Patos de Minas e também o que deixou de celebrar aí. Então, essa é a ponderação feita. O que poderia ser tratado já direto município com a Copasa sem passar pela Câmara. Isso é evidente também. Mas achou-se por bem fazer todo esse processo, a investigação seguindo todo esse protocolo processual para dar mais subsídio ao prefeito para que ele pudesse dialogar de frente a frente com a Copasa. A gente viu um exemplo próximo com relação à medida tomada com relação à Copasa, que foi em São Sebastião do Paraíso. Nós conversamos com o prefeito aqui ao vivo no NTV News e por lá eles preferiram romper o contrato com a Copasa depois de tentativas de diálogos frustradas. Em Patos de Minas, houve esse rito aí e agora a gente fica de fato na expectativa pela ação do prefeito, que disse que esperaria esse parecer, essa investigação por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito para a tomada de alguma decisão. Fato é que nessa gestão especificamente a gente viu uma mão pesada com relação a multas à companhia quando essa não cumpriu com o prometido ou quando essa foi acionada a entregar algum serviço ou resolver algum problema em um prazo estipulado e essa não deu uma resposta nesse tempo hábil. Então, algumas medidas já foram tomadas, sim. Agora a gente fica na expectativa se haverá o rompimento ou não com a Copasa aqui em Patos de Minas também. E é bom a gente ressaltar que esse rompimento, se acontecer, não deve ser algo tão rápido assim. Afinal de contas, é preciso a contratação de uma outra empresa para que possa prestar os trabalhos. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que vai ser tomado, que vai ser conversado entre a Prefeitura e Copasa e aguardar as próximas movimentações. Acredito eu que não vai ser tão fácil assim. Com relação à conversa, nem precisa de mais diálogo quando a Prefeitura decidir pelo rompimento do contrato. Mas até pela questão do que já foi assinado, a Copasa é obrigada a continuar a prestação de serviço até que uma nova empresa esteja interessada em estabelecer ou fornecer o serviço no município de água, de saneamento, de esgotamento. Então, a Copasa fica obrigada a prestar o serviço até que essa empresa apareça e que a Prefeitura contrate esse serviço. Então, pode ser que demore um prazo até que isso aconteça ou não. Depende, da contratação, da negociação da Prefeitura com essa empresa terceirizada. Então, assim, pode acontecer agora, se for do desejo do prefeito, não precisa de nenhum posicionamento da Copasa. Agora, certamente, a Copasa vai agir também do lado de lá. De que forma? Empregando uma multa alta, cerca de 100 milhões de reais à prefeitura, caso essa decida pelo rompimento do contrato, que vai ser antes do prazo estabelecido, que foi assinado e celebrado entre duas partes. Então, resta saber se essa briga, o prefeito vai comprar essa briga, esse embate judicial, justificativa e munição contra a Copasa tem. Agora, fica a verificar aí o que outros municípios estão passando, se conseguiram contratar uma empresa e se a Prefeitura de Patos de Minas está disposta a oferecer para a população um serviço de fato de qualidade que ela merece. Aguardemos então os próximos passos. E olha só, por falar na Copasa, Ludmila, nas últimas semanas, nos últimos dias, nós mostramos aqui para você e para quem tem em casa um buraco que a Copasa teria feito na Avenida Fátima Porto, próximo à esquina da Rua Farnese Maciel, aqui em Patos de Minas. Fato é que depois que a matéria foi exibida aqui no nosso jornalismo, esse buraco ele foi tapado. No entanto, surgiram outros buracos aqui em Patos de Minas. Olha só.
Na Avenida Fátima Porto, foi quase um mês para que o trecho da via onde a Copasa realizou uma obra em 16 de novembro fosse reparada. Mas este não é o único trecho aberto pela companhia e com demoras para os reparos. Na Avenida Tomás de Aquino, antes da obra da Fátima Porto, já havia um buraco aberto e uma parte do asfalto que cedeu. Mesmo com os reparos, é possível notar que o local asfaltado afundou e já existem rachaduras em parte da via. Outro local é na Joaquim das Chagas, com a Olegário Maciel, cuja tampa de um bueiro foi deslocada. A companhia chegou a realizar os reparos, mas a placa que indica que ainda estão em obra continua no meio da via, o que sinaliza que ainda não foi finalizada. Também recebemos esta imagem de um trecho da via principal do bairro Quebec, que, segundo os moradores, foi de uma obra feita há 3 meses, que não resistiu às chuvas e agora está novamente abrindo buracos. E aí estão algumas situações que a gente vê acontecer todos os dias aqui em Patos de Minas. Inclusive, nesse local que nós mostramos, na Avenida Fátima Porto, uma motociclista chegou a cair, se machucar, precisou de atendimento ali. E esse é apenas um dos pontos onde se tem vários aí na cidade e sabe-se lá o que mais tem acontecido. Bom, só ratifica aquilo que a gente falou com relação à entrega do serviço da companhia, que deixa a desejar em muitas das situações, pela demora, pela qualidade, pela falha no projeto, na estrutura, no serviço. E ratifica, então, o que a gente já tem de retrato ao longo dos últimos anos no município. Tá certo, então. Acabou o NTV News de hoje. Vamos embora? Por hora, sim. Amanhã a gente volta às 11h30 com 30 minutos. Na sequência tem o programa Que Boa Aventura e às 19 horas temos um encontro marcado aqui no NTV News. Além disso, você acessa o patosja.com.br, fica por dentro de todas as notícias de Patos e região. E além disso, Ludmila, se quiser rever toda a nossa programação, as matérias, basta acessar o canal no YouTube NTV Patos de Minas e @NTV Patos de Minas no Instagram. Boa noite para você, Ludmila, e para você que tem casa. Obrigada a todos pela companhia, pela audiência, pela divisão de bancada aqui. Matheus Borges, até amanhã. Boa noite para todo mundo.